espirais de luz. Lembrando que esse trabalho é um trabalho de equipe. Então, todos nós aqui contribuímos sempre para o tema ou sempre com alguma observação, com algum conhecimento, alguma curiosidade que faz com que nós ministremos essas palestras para vocês. O tema de hoje é a pandemia em 2 dimensões. Está na hora de ter uma visão de como está acontecendo tudo isso. E eu não sou, nem serei, nem outros médicos serão os primeiros a conseguirem entender isso ou passarem essa informação para frente. O momento ainda é de se proteger, de se prevenir e, se possível, ficar o máximo de tempo em casa, evitando multidões e aglomerações. Esse é o conjunto de ações que a pandemia nos obrigou a reavaliar e reajustar a forma como nos relacionamos em várias esferas dentro dos relacionamentos com os outros, seja na sociedade, com os mais próximos, com nós mesmos e ainda o que não era tão percebido antes, com aqueles que já estão em outra dimensão. Então o nosso convívio, ele extrapola agora a nossa dimensão material e vai alcançar a dimensão espiritual. Então sai desse ambiente material, vai para um ambiente espiritual e a gente vai começando a ter essa percepção. Olha, que isso está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Por que está assim? Bom, é um tipo de crise, gente, que gera várias consequências para nós encarnados. Nos últimos momentos, isso tem sido mostrado através de alguns hábitos que nós tínhamos que parecem estar mudando devido a vários acontecimentos, dificuldades para dormir, pesadelos constantes, sensação de que há alguém sempre observando, percepção de que está tendo a mente invadida por pensamentos estranhos, mudanças repentinas e inexplicáveis de humor, visão de vultos ou mesmo de manifestações espirituais, desmaios inexplicáveis, sensação de falta de energia física ou crises de pânico e depressão severa. Isso tudo aí caracteriza o quê? Que nós que já estudamos, ou os médiuns presentes que já sabem, caracteriza mediunidade, exatamente. Nesse turbilhão de mudanças bruscas, com o desencarne em massa, levando uma quantidade enorme de espíritos para o plano em vários estados psíquicos, fazem que nossa lógica compreenda uma coisa, que em nível vibracional e planetário, esse é o momento em que todas as consciências humanas estão vivenciando e sentindo a expansão ou o florescimento da sensibilidade mediúnica espiritual. Exatamente. Só para lembrar, gente, para vocês entenderem o que eu estou falando, a mediunidade existe em todas as almas humanas, em algumas de forma ainda adormecida, e em outras de forma mais desperta, atuante e ostensiva. Então isso é normal. E se você não percebeu que todos possuem essa sensibilidade ou mediunidade para perceber ou interagir em outras dimensões, fique sabendo que essa será a nossa realidade de agora em diante. Então acostume-se. Exatamente o que é uma das características marcantes de um processo de mudança, de prova e expiação para a regeneração, é a facilidade da comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Exatamente. Então nós vamos ter aqui médiuns em ascensão. Aqueles que já são médiuns vão aumentar vão intensificar a sua energia medianímica. Aqueles que ainda não são, aspas, que estão com a mediunidade adormecida, eles vão acordar essa mediunidade. Vão ver coisas, vão sentir as coisas acontecendo, né, com mais fluidez. Isso daí tudo é um momento que exige compreensão e mente aberta, exatamente para essa nova forma de encarar a nossa relação com a pós-vida material. Nós temos que desmistificar a mediunidade, parar de olhar como algo sobrenatural, sabe? Entendê-la com naturalidade.
Faz parte do primeiro passo para a era de regeneração. Esse intercâmbio entre as dimensões física e espiritual, que com o tempo se tornará nossa rotina do dia a dia. E se você ler algum livro sobre algum planeta que esteja no processo, né, ou numa era de regeneração, você vai ver que naquele livro ele relata a vida daqueles encarnados tendo contato com quem já está desencarnado normalmente, como se isso não fosse um problema, tá? Então, nós já presenciamos, gente, várias eras evolutivas na história terrestre, onde espécies se adaptaram a cada realidade gerada pelas mudanças dos tempos. Então, assim como todas as criaturas, o homem está amadurecendo sua glândula pineal. É importante compreender isso. Nós não vamos ser eternamente neandertais, nós vamos evoluir para uma raça que é capaz de se adaptar em qualquer lugar. E uma dessas primeiras mudanças é a glândula pineal, a nossa antena psíquica que nos permite sentir ou perceber outras dimensões. E nesse sentido, a própria natureza está ativando todas as suas funções adormecidas nas criaturas viventes. Exatamente. O momento exige para que cada um de nós consiga perceber e ao mesmo tempo agir para que nessa fase em que nos encontramos no ápice da transição planetária, possamos saber como nos controlar. Exatamente. Sempre ao lado de uma mudança existe o caos. E um problema que está aí, a maioria das pessoas ainda não sabe lidar com esse despertar mediúnico. Ou não tem interesse em entender como esses processos ocorrem, ou por falta de conhecimento acabam fatalmente sendo vítimas de obsessões e ataques espirituais. É por isso que a conscientização mediúnica nesse momento que nós vivemos, ela é importante. Porque se você conscientiza a sua mediunidade, você começa a entender a sua mediunidade, você ao mesmo tempo começa a se defender contra esses ataques de espíritos inferiores que têm a intenção de destrambelhar, né, a sua vida, na verdade. Então é importante a gente entender que, imagina, o que aconteceria se você não soubesse lidar com os perigos do mundo físico e mantivesse a sua casa sem muros e com todas as portas e janelas abertas? O que você acha que aconteceria? Certamente, ou ela seria invadida por animais ou por outros seres humanos, seria depredada, saqueada. Não é assim que funciona? Isso está ocorrendo com as casas psíquicas. Exatamente. No plano espiritual, por não entenderem os mecanismos que regem esse sistema mediúnico e se tornam vulneráveis, sendo invadidas e às vezes tomadas por espíritos desequilibrados que encontram afinidade com o desespero e o medo compulsivo. Exatamente. O que tem levado muitas pessoas a morrer de Covid? O medo compulsivo, o pavor, o desespero. O medo, infelizmente, ele trabalha a favor do desencarne de uma forma brutal até, que nós podemos dizer, tá? Precisamos entender que esse despertar espiritual coletivo e a mediunidade não são ruins. Não existe o paradigma de que a mediunidade traz prejuízos, incômodos e doenças. Na verdade, o que atrai isso tudo é a falta de conhecimento sobre o assunto. É onde você se torna vulnerável. Se você não conhece esse assunto, você não sabe auxiliar a você mesmo dentro do seu campo mediúnico. Já sabemos, gente, o que liberta? O conhecimento. Exato. O conhecimento é a verdade. O conhecimento é a verdade. É hora de olhar a mediunidade como um fator natural e orgânico, exatamente como ela é, e não, sabe? Assim como também não é necessário ir a templos, sejam igrejas, centros espíritas, terreiros e outros, para estudar ou para exercer a nossa espiritualidade. Podemos e devemos aprender a exercer a nossa espiritualidade de forma autônoma, sem tantos intermediários. Podemos e temos condições para isso,
graças ao desenvolvimento tecnológico mundial, onde a humanidade carrega agora uma capacidade enorme de comunicação mais fácil. Não tem fronteiras, não tem distância. O que nos separa é uma tela. Olha que maravilha. Então, a obsessão, gente, ela é um resultado da superpopulação espiritual, gerada pelos desencarnes em massa. Essa obsessão atual, que quando não são causa da pandemia, estão acontecendo por fatores climáticos e acidentes caóticos. Dessa forma, nossos irmãos que ainda estão em evolução e não aceitam a ideia de desencarnar e ter que abandonar seus planos e projetos repentinamente, acabam se tornando prejudiciais com suas presenças insistentes e incompreensivas em lares, hospitais e lugares familiares, exercendo um magnetismo que pode ser prejudicial. Eles não têm noção que estão prejudicando. Se estamos vivendo o excesso descontrolado nos atendimentos de saúde, estamos também com um contingente alto no plano espiritual e muitos desses espíritos estão desencarnando em seu modo de consciência atual sem crescimento nenhum, o que marca o período de mudança de prova e expiação para regeneração, como eu havia dito. Ou melhor dizendo, é uma espécie de classificação para separar o joio do trigo. Tem quem vai ficar na Terra para a nova era evoluída e tem quem vai ser remanejado pela sua insistência de não se libertar de sentimentos materiais. É impressionante isso, tá? Por quê? Porque a matéria ainda exerce grande fator de influência para o espírito encarnado. A saída para isso tudo, meu amigo, ela é prática. Estudar. Aprender sobre mediunidade, buscar ferramentas de proteção energética e espiritual, sem necessariamente ter que sair de casa. A própria evolução humana, através da internet, nos oferece essa maravilhosa comodidade. Todos temos um arsenal gigantesco de cursos confiáveis, literaturas sérias e auxílios, tudo isso online. A gente não vive mais um mundo de dificuldades para a comunicação. A gente tem uma comunicação fácil, a gente tem uma comunicação prática. Hoje em dia você liga alguém que está lá nos Estados Unidos por uma chamada de vídeo e você só paga a sua internet mensal, porque não é cobrado esse serviço de você. E você conversa com uma pessoa que está do outro lado do mundo e ainda vê a pessoa. Ou seja, é um recurso que não existia nos anos 80. Nos anos 80 você tinha que ter um telefone fixo, ligar para esse telefone fixo e ter a sorte dessa pessoa estar em casa para atender. Senão, ia chamar, você ia ficar no vácuo. Hoje em dia nós vemos pessoas entrando em desespero porque mandou uma mensagem para a pessoa e a pessoa demorou para responder ou não respondeu na hora, e a pessoa que é imediatista acha que deveria responder na hora. E aí a discussão hoje em dia é outra. Por que não está me respondendo, sendo que deveria me responder? É interessante você começar a observar que a humanidade ela desenvolve, ela cresce, caminha, se adapta às situações atuais. E ao mesmo tempo que facilitando o trabalho de comunicação e de vida daquele indivíduo, ele ainda tem um jeito, consegue um jeito de reclamar, de complicar, de cobrar o tempo todo como se ele fosse perfeito. Esquecendo que se ele está no planeta, ele é uma das maiores perfeições de Deus. Filho de Deus imperfeito. Está aqui dentro e Deus deixou ele aqui dentro para ele evoluir. Mas ele se acha tão dono da razão que ele se dá o direito de cobrar do outro aquilo que ele mesmo não consegue fazer. Então tem que ter essa ideia, sabe, de retroceder um pouco e pensar, poxa, eu poderia ser mais compreensivo com o outro, né? Mesmo porque não existe motivo para tanto desespero, sendo que uma hora ou outra você vai conversar com aquela pessoa. Você pode aguardar, você pode esperar, sim, com certeza. Mas, voltando para o assunto, nada muda de uma vez. Exato. Exige
paciência. Essa palavra ela tem que ser dita 1000 vezes na nossa mente. 1000 vezes a gente tem que ler essa palavra por dia, para a gente poder compreender pelo menos 1% do que é ter paciência. Principalmente quando nós somos egocêntricos e achamos que o mundo gira ao nosso redor. A paciência, se você não tem força de vontade, ela não existe. Se você tem força de vontade, ela é uma possibilidade. Então ouça, leia e assimile os ensinamentos. Reveja seus conceitos e nesse momento pratique algo importantíssimo, a caridade, sem pestanejar. São 3 caminhos que vão te ajudar a não ser alvo da infelicidade e da tristeza que alimenta a psicosfera do planeta Terra nesse momento. Nesse momento, nós vamos ter espíritos que desencarnam e que vão direto para as colônias ser atendidos, porque já tem uma consciência espiritual, porque já desenvolveu a ideia da aceitação, compreende que essa vida nossa que é passageira, a nossa vida real está no plano. E nós temos a outra camada que está dentro dela, toda diversificada, desde pessoas que apenas não compreenderam que estão na erraticidade, quanto as pessoas que maldosamente estão se comprazendo em estar nessa erraticidade obsessiva. E o que acontece? Nossas casas são invadidas. Nossas casas mentais, nossas casas físicas, por espíritos que querem aproveitar qualquer brecha do seu pensamento para implantar ideias que não são suas e que você vai desenvolver em cima dessas ideias dramas e situações e complicações para te deixar completamente desprovido de um equilíbrio mental. É nesse momento que você peraí, esse pensamento não é meu. Não, isso não penso assim, eu vou parar. Não, isso não me pertence. Você isola esses pensamentos. Você isola atitudes. Antes de abrir a boca para responder alguém, pense 2 vezes. Antes de jogar alguma coisa na cara de alguém, pense 1000 vezes. Porque você vai receber isso de volta. E não vai ser legal, não. Vai ser triste. Então, nesse momento, para que você não gere as brechas áuricas que dão para esses irmãozinhos inferiores todo o acesso ao seu espírito e à sua vida, pense 1000 vezes antes de abrir a boca para falar alguma coisa. É essencial que vocês façam isso. Outra coisa importante que eu tenho que ressaltar aqui é que vocês todos em casa, passando pelo processo de convivência com a própria energia, ou mesmo ficando em casa por um tempo e tendo que sair durante um outro tempo para trabalhar, por mais que esteja parecendo que a pandemia deu uma pausa para a humanidade respirar, vocês têm que manter-se afastados, isolados. Vocês estão conversando mais, tanto pela internet, quanto apenas com as pessoas que você tem convívio. Então, é melhor você começar a se concentrar no que você fala, no que você diz, no que você pensa, para que você não enfatize situações que não sejam propícias à evolução. Sabe? Nós temos notado demais casais que estão terminando seus relacionamentos na pandemia. Isso por quê? Porque eles estão convivendo de verdade. Eles não estão o dia inteiro separados. Sabe, não tem como marcar mais compromissos depois do trabalho. Tem que ir para casa e ficar com a esposa, ou o esposo, ou com o que seja. Você tem que conviver com aquela pessoa muito mais. E aí você vê o quê? Casais entrando em conflito, terminando, brigando, outros traindo, outros. Tá assim, um desgoverno geral para todos os lados. Mas isso tudo acontece porque abriram guarda. E abrir guarda
significa desacreditar na própria realidade e começar a trabalhar tudo em cima de uma realidade que a sua mente criou, que talvez não seja criação sua, seja uma indução de algum irmãozinho inferior que se encontra no processo de erraticidade. Ou seja, nós estamos sendo realmente alvos, não é atacados mais, nós somos alvos. Nós somos o tempo todo espreitados por uma gama enorme de espíritos que chegou no plano espiritual e até agora não conseguiu entender por que desencarnou. E eu não estou falando, não é de agora só não, é o acúmulo desde o começo para cá. Essas pessoas estão assim. Muita gente nem foi levada para a colônia, muita gente continua na erraticidade. E aí, esse remanejamento de espíritos está sendo aos poucos e vai acontecer aos poucos. Mas para que isso aconteça, é necessário que desestabilize. Ou seja, é necessário o caos para que nasça de novo uma humanidade mais fluida, uma humanidade mais tranquila, desprovida de ódio, de rancor, munida de amor, de compreensão, enfim, todos os parâmetros sentimentais que são necessários para o momento de regeneração só são gerados através dessa dizimação, onde nós não teremos mais esse descontrole ou essa discrepância tão grande entre personalidades e teremos um início do que nós chamamos de uma unificação de pensamento, onde toda uma população pensa igual, mas não pensa retrógrada, pensa em evolução o tempo todo. Então é sempre evoluindo, lógica, crescimento, sem deixar para trás a divindade, a fé em Deus. Então é isso tudo que faz parte do conjunto de regeneração e é isso que explica esse momento em que nós vivemos, onde gente que nunca tinha visto efeitos mediúnicos começa a ver dentro de casa, porta batendo, copo quebrando, vozes conversando, enfim, N situações que levam você a acreditar que você está ficando louco. E não é, é porque a sua sensibilidade psíquica está aumentando e vai aumentar mais ainda. E nesse momento, oremos para o mundo, oremos para os umbrais erráticos que existem, para que tudo isso aí não se torne uma avalanche nas nossas vidas e comece a nos derrubar sem freios. E nós possamos ter uma vida de escolhas mais calma, mais tranquila, e que passemos por que tivermos que passar com uma cabecinha mais aberta, com uma mente mais indulgente. Isso é muito importante. Bom, eu acho que ficou muito explicado. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Esse texto hoje, ele foi inspirado no portal Amazônia.com, exatamente, no texto do mestre Dan Holanda para a Fundação Rede Amazônica. Ou seja, é igual eu te falei, não é somente eu pensando assim, ou sentindo isso, ou ouvindo os espíritos contarem dessa forma. Existem vários médiuns, expositores, estudiosos que já chegaram na mesma conclusão. O umbral não é mais o antigo umbral. Muitas das regiões foram desfeitas para que unificassem, e nesse momento nós vamos esperar até o final do processo de mudança na atmosfera do planeta para concluir o que realmente aconteceu. Gente, obrigado por me ouvir, como sempre, uma paciência de Jó que vocês têm, né? Mas eu agradeço muito. Não esquece de ir lá no Facebook, curtir a nossa página Espirais de Luz. Vai no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho para você ficar avisado das palestras que forem sendo publicadas e vem com a gente. Vem vibrar luz. Até a próxima. Beijos de luz.